Sonic é rápido pra chuchu, isso todo mundo sabe, né? Fala a verdade, né? Mas você sabe exatamente quando o Sonic atingiu o ápice da velocidade dele? Tipo assim, rapidão. Em qual momento da franquia ele correu mais rápido? Você não sabia, sabe? Bom, nesse vídeo você vai descobrir. Então vem comigo pra ver como é que foi isso. Não veja como foi. Vamos lá, galera. Ei, Trunks, Peter aqui. Viu? Se eu fosse rapidinho, tá vendo? Pô, mas eu não sou o Sonic. Mas como eu falei, galera, nesse vídeo você vai descobrir em que momento o Sonic atingiu a velocidade máxima e como foi que isso aconteceu. Pra quem acompanha os nossos vídeos sobre o Sonic já deve estar ligado, né? Porque é um momento que eu já comentei algumas vezes nos vídeos anteriores, principalmente colocando isso como fonte de comparação, como feito, né? Porque esse é um feito que é de capricho, né? Pra caramba, pra gente poder usar. O momento que o Sonic atingiu a velocidade máxima não foi nos games, nem nas animações e muito menos nos cinemas. Segura, foi nos quadrinhos, galera. Para ser mais específico, o momento rolou na edição 19 da revista do Sonic, da Archie Comics, no arco que foi chamado de A Noite dos Mil Sonics. Então bora falar dessa história, mas só depois de você metralhar o seu like aqui e já comentar qual personagem de toda a ficção que é mais rápido que o Sonic. Será que você vai conseguir acertar? Comenta aqui embaixo, eu vou dar coraçãozinho. Quem acertou? Valendo o comentário, vamos lá. Bem, a história dos quadrinhos começa quando um tipo de portal dimensional se abre do nada no universo do Sonic e da Archie Comics, e dele sai um tipo de Sonic Cyborg. Esse Sonic veio de um universo onde o Dr. Robotnik transformou todos os heróis em ciborgues. Mas isso acabou sendo um tiro no pé, já que ao transformar geral em ciborgue, os heróis ficaram mais fortes e conseguiram superar o vilão. Mas o Robotnik desse universo se recuperou quando ele mesmo decidiu se transformar num ciborgue também. Ele agora se chamava Robotnik e praticamente derrotou os heróis ciborgues desse universo. O Sonic Cyborg sobreviveu e fugiu por um espaço entre os universos chamado de Interestadual Cósmico, e ele foi atrás da ajuda de outras versões dele de outras realidades. O problema é que o Robotnik também encontrou esse caminho e estava agora querendo dominar todo o multiverso. E depois que eu vi essa história, o Sonic não pensou duas vezes e decidiu ajudar o Sonic Cyborg nessa briga para salvar o multiverso. Mas só os dois não iam conseguir segurar essa barra. Então a solução seria encontrar mais Sonics. E assim, num tempo curtíssimo, de só um dia, o Sonic viajou para cerca de 1000 realidades paralelas e recrutou 1000 versões alternativas dele mesmo, para assim geral partir para enfrentar o Robotnik. E guarda essa informação que ela é muito importante, tá? O Sonic visitou pelo menos 1000 universos no intervalo de tempo de só um dia. De volta pra história, tá? Não demora muito pro Robotnik aparecer pra tentar dominar aquele universo. Mas o exército de Sonics acaba conseguindo a ajuda do próprio Robotnik daquele universo, que decide se aliar ao Sonic pra impedir que a contraparte dele dominasse a parada toda. Afinal, se tem uma versão de Robotnik que dominaria o multiverso, o Robotnik do universo principal dos quadrinhos queria que esse alguém fosse ele mesmo, né? Enfim, uma reunião acontece e o Robotnik chega à conclusão de que a contraparte dele está atrás de um artefato cósmico chamado de Mão do Gigante, que ficava em algum lugar no interestadual cósmico chamado de Zona Neutra. Sendo assim, galera, o exército do Sonic parte para o interestadual cósmico para tentar achar a Zona Neutra e a Mão do Gigante. Eles conseguem achar, mas o Robotnik também foi esperto e se aliou a uma versão do mal do Sonic. Já tinha enfrentado o Sonic do universo principal numa aventura anterior nos quadrinhos. Então a gente ali, o Robotnik aliado a um Sonic do mal contra um exército de Sonics de várias realidades aliado a um Robotnik da nossa realidade, né? O Sonic do mal roubou a Mão do Gigante que os heróis tinham encontrado. E uma luta acontece ali mesmo, no espaço entre os universos. O Sonic do mal foi derrotado, mas ele conseguiu transportar a Mão do Gigante pro Robotnik, que usou ela para construir no próprio robozão gigante dele, que ganhou o nome de Giant Borg. O Robotnik, então, ele começou a invadir o universo principal, pilotando o Giant Borg para dominar a parada toda. O exército de Sonic ficou bolado com essa situação, né? Mas eles decidem se unir e partir para cima do robozão gigante. E assim, galera, com a forma unida de 1000 Sonics, o Robotnik foi derrotado. O Sonic Cyborg pega a cabeça decapitada do Robotnik e leva ele de volta para o próprio universo. Já o Robotnik do universo principal chegou a querer pegar as peças do destruído Giant Borg lá, né, para ele mesmo começar a campanha dele de dominação pelo multiverso. Mas ele esqueceu que estava num lugar literalmente lotado de versões alternativas do Sonic. Então ele se ferrou bonito e voltou para casa chupando o dedo, né, o que sobrou para ele. Para evitar que o Robotnik ou qualquer versão alternativa do Robotnik resolva pegar as peças de reconstruir o Giant Borg,
os heróis decidem distribuir as peças do robozão em todos os 1000 universos, com cada versão alternativa do Sonic se responsabilizando por cuidar dessa peça. E assim, a aventura acabou. Ué, Peter, mas já acabou? Em que momento Sonic usou a velocidade máxima dele? É clickbait, né, Peter? Calma que esse momento rolou sim. Só não foi destacado na narrativa agora, contando pra vocês. Lembra do momento importante que eu falei pra você guardar essa informação? Pois é, naquele momento exato, ok? O quão você acha que o Sonic teve que correr pra conseguir chegar em 1000 universos e voltar em só um dia? No próprio cenário do Interestadual Cósmico, tem uma placa indicando a distância entre os universos, que seriam de 148 mil anos-luz de distância. Sim, vamos lá. O Sonic correu 148 mil anos-luz, fazendo isso num total de 20 vezes de tudo isso em um dia. Para você ter noção, um ano-luz de distância é o equivalente a 9,43 trilhões de quilômetros. Isso quer dizer que para conseguir viajar entre os universos e recrutar o máximo de Sonics alternativos que ele conseguiu, principalmente em um dia, o Sonic teve que correr numa velocidade de cerca de 2 bilhões de vezes a velocidade da luz. Sim, com esse feito, o Sonic dos quadrinhos não só atingiu a velocidade da luz, como conseguiu superar essa velocidade em 2 bilhões de vezes. Esse foi o maior feito do Sonic em relação à velocidade dele. O nível mais alto que nenhuma outra versão do Ouriço Azul conseguiu. Galera, nem a versão dos games, tá longe de chegar nisso, tá? E só pra ressaltar, ele fez isso sem usar nenhum power-up, sabe? Nenhum artefato pra deixar ele mais rápido. Ou seja, não rolou aqui a ajuda das Esmeraldas do Caos, nem da forma Super Sonic. Porra, o Sonic fez isso totalmente sozinho. No máximo com a ajuda das versões alternativas dele. Esse é um feito que o Sonic nunca mais repetiu em nenhuma outra mídia. Pelo menos que a gente tenha visto, né? Não sei, eu não sei se você já viu alguma coisa assim, né? Será que o Sonic dos games ou o Sonic dos filmes vai chegar nessa marca? E o que você achou dessa história estilo Sonic no Multiverso da Loucura? Comentem! Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, por quê? É aqui que você consegue entender o que acontece no universo nerdístico, não é? A gente aqui fala de personagens, tá? A gente gosta dessa galera, é bom demais, né? Obrigado de coração pela tua inscrição, pela notificação que você vai ativar agora, porque só assim você vai ficar sempre por dentro. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera! Uhul!